Compressão de encolhimento com certo exagero, tá? Compressão de encolhimento, Renato, ela é usada, né, como eu falo lá no curso, para poder fazer a compensação de repuxo do tecido, porque naturalmente o tecido, quando está bordando, a máquina tende a executar uma força sobre o tecido e acontece um deslocamento natural, tá, no bordado do tecido. O tecido ele vai encolhendo um pouco, tá? Ele não muda literalmente de tamanho, mas quando a máquina vai bordando, ele vai exercendo força e o tecido ele dá uma leve encolhidinha. Não quer dizer que ele diminuiu de tamanho, mas ele puxou o tecido um pouco para dentro, tá? Isso acontece desencaixe de contorno, isso acontece o desenho, os objetos desencontrarem uns dos outros e tudo mais, tá? Então o fato de você usar a compressão de encolhimento foi bastante assertiva, né? Tá certo, tem que usar mesmo. Só que você tem que fazer o cuidado, tem que ter o cuidado de não usar compensação de encolhimento de maneira exagerada, porque senão acontece o efeito contrário. Se você pegar um objeto muito pequeno e aplicar um valor de compensação de encolhimento muito grande, ou seja, a máquina vai bordar, não vai ter distância o suficiente para ela encolher tanto o tecido assim enquanto está bordando, porque o objeto tem poucos pontos, e aí vai acontecer que você fez uma compensação de encolhimento de valor muito exagerado, e esse desenho ele vai ficar além da necessidade, então ele vai ficar com a distância de deslocamento entre os pontos muito grande, de modo que ele vai ficar para fora até mesmo do contorno. Então, por exemplo, eu percebi isso aqui, ó, na parte do olhinho, tá vendo essa parte aqui do olhinho, ó? Você colocou 0,40 de repuxo, né, que é a compressão de encolhimento. E o objeto, por si só, também ele tem que tomar um certo cuidado, tá vendo? Ele está passando aqui da base do contorno. Então, o certo é, além de colocar o objeto alinhado certinho aqui, ó, ou seja, deixar registrado certinho a área de contorno, né, a área do desenho, né, do preenchimento e do contorno, elas têm que estar alinhadinhas, tá? E aí você não precisa trabalhar com compressão de encolhimento tão alta assim em objetos pequenos, onde o grau de encolhimento vai ser pequeno, você pode trabalhar com valores menores. Aqui, por exemplo, eu posso trabalhar com 0,25, tá? No nariz aqui, deixa eu ver quanto tá. No nariz também está exagerado, pode colocar também os mesmos 0,25, tá? Porque o grau de encolhimento é pequeno. É claro que aqui eu não estou levando em consideração qual tecido que você está bordando. Estou fazendo uma consideração de um modo geral. Dependendo do tecido, pode ser sim que você tenha que trabalhar compensações de encolhimentos um pouco maiores. Mas aí é caso realmente de testar na máquina, porque depende desses fatores. Depende do tipo de tecido que você está bordando e depende também da regulagem de tensão de fio superior e inferior lá na máquina de bordar. Mas eu estou falando aqui algo que eu enxergo como padrão. Não é necessariamente padrão, mas é algo muito comum que acontece no dia a dia. É exagero na compensação de encolhimento e o preenchimento fica para fora muitas vezes do contorno, ou seja, é um outro problema, né? Desencaixar, né? Encolher o objeto em tatame é um problema, porque aí o contorno fica passando por fora do preenchimento, mas o contrário também eu considero como um problema, tá? Então tem que ficar de olho nisso daí.